se colocar em espírito de oração conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigada, Pai, pela presença de cada um aqui, obrigada pela vida, pelo ar que respiramos, Pai, obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Muito obrigada, Pai, pela presença de cada um, pelos que ainda estão por vir, Pai, que o Senhor possa estar trazendo mais irmãos, Pai, em proteção, que o Senhor possa estar condicionando, Pai, cada dia mais a presença dos irmãos, que eles possam ver a necessidade de estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, cada dia mais, e que a comunhão dessa igreja possa ficar cada dia mais forte, Pai. Eu te peço, Pai, que esse culto seja feito de acordo com a Tua vontade, que o Senhor possa estar abençoando cada andamento desse culto, Pai, aqui o Ministério de Louvor, que o Senhor possa abençoando a igreja para estarem louvando o Seu nome com o maior espírito de adoração possível, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a mensagem, que o Senhor possa estar abençoando também a nossa escola bíblica dominical, que possamos estar aprendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra em comunhão e possamos estar louvando o Teu nome, Pai. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora eu convido os irmãos a se colocar de pé para estarmos louvando o Senhor, amém. Exaltar seu santo nome.
continuando, vamos louvar o nosso Deus com um hino que diz: pelo sol da manhã, amanhã, o dia que nasceu na nossa vida, amém? Podem se assentar e vamos ter um momento de recitativo bíblico alternado, que se encontra em Colossenses 3, 15 e 17 e Romanos 11, 36. Amém? Amém. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Todos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Agora eu convido os irmãos a se colocarem em pé novamente. Vamos estar em um momento de entrega de vidas e bens, então os irmãos podem se sentir à vontade para estar trazendo suas ofertas à casa do Senhor. E vamos entregar nossas vidas a Ele, amém?
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Agora o recitativo bíblico. Podem sentar. Vamos estar em um momento de recitativo bíblico em uníssono. Em Salmos 145, 3. 1, 2, 3. E muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. Agora eu convido o pastor Josimar para estar trazendo a mensagem publicada esta manhã. Amém. Uma vitória, equipe de louvor, servos do Senhor. Nunca te dei nada. Equipe abençoada, né, irmãos? Vitória, futura engenheira, é? A matemática, futura matemática. Deus me livre e guarde, nosso Senhor do bom remédio. Irmãos, olha, a matemática nunca foi meu forte, mas eu tive um professor de matemática no convênio e a aula desse professor era os 2 últimos horários, na sexta-feira. Pensa. Mas o cabra, eu nunca tinha visto uma aula de matemática como esse professor dava. Professor de convênio, expert. Eu não vou dizer que eu passei a gostar de matemática a partir daí. Mas eu comecei a entender alguma coisa, tá entendendo? Maravilha, aquele professor. Parabéns aos matemáticos, né? O Rômulo também está fazendo matemática, né, irmão Rômulo?
Ele que é engenheiro, também quer ensinar matemática. Deus abençoe vocês, viu? E aí eu estudei matemática em administração e contabilidade também, né, irmão? Aquela matemática financeira, aquela que é para nós é mais prática, mais realista. Porque tem uma matemática aí que só serve para engenheiro mesmo, né, irmão? Uns cálculos loucos aí que Deus me livre. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Bom ver os irmãos nesse início de jornada. Qual é o livro, irmãos, que nós vamos estar ministrando nesse domingo? Primeiro João. Então, abra lá a sua Bíblia, na primeira epístola de João, conforme o nosso planejamento de púlpito. A gente sempre está pregando o mesmo livro de manhã e à noite, né, irmãos? Então, agora pela manhã eu estarei pregando no capítulo 2 e à noite no capítulo 1. Capítulo 2 da primeira epístola de João. Todos acharam? Amém? Primeira epístola de João, capítulo 2, vamos ler os versos de 1 a 6. Que diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer pela manhã abençoada, pela palavra lida, agradecer pela noite de descanso, pela oportunidade, Pai, de estarmos mais uma manhã na Tua presença junto com meus irmãos, como igreja do Senhor, reunidos nessa celebração ao Senhor. Pai, nós oramos para que Tu venha clarear o nosso entendimento, Pai, na Tua palavra, nos ensinando nessa manhã as verdades que vêm do Teu coração para o nosso. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Tira todo o impedimento, Pai, que queira obstruir a nossa compreensão da Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Bem, irmãos, hoje eu quero convidar os irmãos a olhar para dentro de si. Fazemos uma autoanálise com muita honestidade daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. Estamos aí iniciando uma jornada de 365 dias
Já passaram aí quantos dias? 25 dias, né, desses 365 dias que nos restam. Estamos no início de uma jornada e muitas vezes nós começamos essa jornada estabelecendo muitos desafios para nós. Por exemplo, eu decidi esse ano voltar à academia. Né, irmãos? Vocês já perceberam que eu estou mais magro, né, irmãos? Olha, não está mais tão... mas isso aqui não é para academia não, irmão. Foi uma virose que eu peguei. Aí é o seguinte, eu quero aproveitar e não ganhar aquilo que eu perdi. Então a gente estabelece metas, desafios, né, irmãos? Estou agora, dia 23, a minha formatura, viu, irmão? Vamos fazer aqui um culto de gratidão ao Senhor, né? O pastor de vocês está ficando mais sabido, né, irmãos? Cada vez mais conhecimento. Ou seja, nós estabelecemos metas, desafios, sonhos, e às vezes, esse ano, eu vou ser mais dedicado ao Senhor. Vários irmãos assumiram ministérios na igreja, né? Desafios que nós temos. Talvez você diga assim, eu vou estabelecer uma meta, não vou pecar. Já pensou, irmãos? Papai achou até graça. Por que será ele? Que ideal maravilhoso, né, irmãos? Que ideal seria esse? É o desejo de Deus para mim e para você. Porém, João é muito realista no seu texto bíblico que nós lemos nessa manhã. Ele já havia repreendido a ideia de que podemos ser perfeitos, né? Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós somos limitados, frágeis. Mas não podemos usar isso como desculpas para pecar. Bem, hoje nós vamos pensar um pouco nesse texto para entendermos como lidar com a realidade de que, embora salvos pela graça do Senhor, ainda estamos suscetíveis ao pecado. O fato de que somos chamados à santidade, isso aí é uma realidade que nós não temos dúvidas. Alguém tem dúvida disso? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não é isso que diz a Bíblia? Somos chamados à santidade. Mas ainda nós tropeçamos, ainda falhamos. Embora livres da condenação do pecado, ainda estamos sujeitos a ele. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa manhã, o que acontece quando falhamos? Bem, o primeiro destaque que eu quero fazer é sobre esse pecado acidental. E aqui a palavra aqui precisa ser destacada. Pecado acidental. E o tribunal do céu. Precisamos, em primeiro lugar, alinhar aqui a nossa mentalidade. Para o cristão genuíno, o pecado deve ser encarado como um acidente. Não como uma rotina. Certo, irmãos? Maquinar o mal não é característica do salvo. Augusto Nicodemos, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz: o crente verdadeiro não se conforma com o pecado. Quando ele acontece, é como um acidente trágico que nos entristece profundamente. Mas se alguém pecar, olha o que o texto diz: filhinhos, e aí a palavra do texto é tão carinhosa, né? O apóstolo do amor, João, já na sua velhice diz: filhinhos, um termo muito carinhoso.
Filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Portanto, ele está dando para nós um subsídio, um recurso para que a gente não peque. Nós temos instrumentos que nos conduzem a uma vida de santidade. Não é, irmãos? Mas note bem o que o texto diz. Se alguém pecar, indicando aqui uma possibilidade, não é uma licença para pecar, uma possibilidade. Nós não estamos sozinhos. João nos diz, nos leva agora a uma cena de um tribunal. Eu quero que você imagine comigo, então, uma cena de um tribunal. É isso que ele faz aqui no texto. Nós somos os réus. Você é o réu. Certo? Nesse tribunal. E quem é o acusador? Hein? Quem é o acusador? É o diabo. Hã? O diabo é o acusador, nós somos os réus. E ele está se divertindo, apontando nossos erros diante do juiz, do justo juiz. Ele está lá diante do céu, lá no Supremo, a rodear a terra e passear por ela. Né, irmão? Não é isso de lá em Jó? Está a rodear a terra. Aí, de repente, a gente bate o olho no irmão lá, fulano de tal. Eu vou dizer nem o nome aqui, senão o irmão vai dizer que estou jogando indireta, né, irmão? Bateu o olho no irmão tal, na irmã tal, e diz: olha, Senhor, tá vendo? Está todo culto na igreja. Mas olha só o que está fazendo. Quem é que está dizendo isso? Satanás. Não é nenhum irmão. Nenhum irmão. Grave isso no seu coração, meu irmão. Você não é um acusador. Diga assim: repita, eu não sou acusador. Nós não somos acusadores, irmãos. Ninguém está aqui para apontar dedo para ninguém. Quem faz isso é Satanás. Se você está fazendo isso, você está seguindo os exemplos de Satanás. Certo, irmãos? Bem, então Satanás está lá no tribunal apontando, acusando os servos de Deus, assim como ele fez com Jó, lembra? Bem, a lei exige uma condenação. O martelo está prestes a bater. Mas então entra o nosso advogado, Jesus Cristo. Amém, irmãos? O justo. O texto destaca isso. Ele é justo. A palavra grega aqui antiga para intercessor, porque algumas versões não dizem advogado, né? Nós temos um intercessor. Não é isso? O intercessor era usado para amigos que intervinham voluntariamente diante de um juiz. Mas Jesus faz algo que nenhum advogado faria, nenhum advogado humano faria. Qual é o papel do advogado humano, irmãos, diante do seu cliente que o contratou? Defender. Ele vai dizer o quê? Que ele é inocente. E ele vai encontrar respaldo na lei para, de alguma forma, livrar esse cidadão da condenação. É ou não é? Sim ou não? Não temos nenhum advogado aqui não, né? Mas esse é o caminho. Até onde eu sei, esse é o caminho. Só que Jesus não faz isso.
Jesus não diz que nós somos inocentes. O que é que ele diz? Tem algum inocente aqui, irmãos? Nós somos culpados, irmãos. Sim ou não? Somos culpados. E o culpado perante a lei merece o quê? A morte. A morte. O advogado se levanta e diz: Pai, juiz todo-poderoso, ele é culpado. Ele não é inocente. Ele merece a ira deste tribunal. O silêncio toma conta do tribunal, mas então Jesus continua. O advogado, que ao invés de dizer que tu é justo, inocente, diz que tu é culpado. Ainda diz que tu merece a ira do tribunal. Mas ele diz: eu paguei o preço por ele. Eu recebi a punição por ele. O justo juiz bate o martelo e diz: pena cumprida. Se a pena está cumprida, o réu recebe o quê? A liberdade. Olha só que maravilha, né, irmãos? Cenário do tribunal. Eu estive 2 vezes no tribunal, irmãos, dos homens. Do justo juiz ainda não estive, não, viu, irmãos? Quando eu estiver diante dele, eu espero que ele diga assim: não espera não, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai. Amém, irmãos? Olha só. Isso é o que significa Jesus ser a propiciação. Olha o que diz o texto. Ele é a propiciação, versículo 2, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Esse texto aqui é uma paulada para alguns teólogos aí que dizem que Jesus só morreu pela igreja, né? Isso significa que ele é a nossa propiciação. E o que significa propiciação? A propiciação significa que ele satisfez a ira de Deus. Lembram do cenário do tabernáculo? Tinha o propiciatório, onde era derramado o sangue da propiciação. Jesus é a nossa propiciação. Jesus assumiu a ira de Deus pelo pecado da humanidade. Ele recebeu sobre si as nossas culpas. Amém, irmãos? Perceba, ele não apenas pediu clemência, ele pagou a dívida. Deus não nos perdoa porque deixar para lá o pecado. Não, ele não inocenta o culpado. Ele pune o culpado. Só que Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus foi punido em nosso lugar. Então foi feita a justiça de Deus. Amém? Então Deus não foi injusto, ele foi justo. A alma que pecar, essa morrerá. Só que ele morreu a nossa morte. Ele viu tudo isso com antecedência. Deus não fica chocado com o nosso pecado agora, irmãos. Ele perdoou as nossas dívidas. E mesmo assim o perdão está disponível. Isso nos traz um alívio profundo. Porque Satanás tantas vezes vai tentar nos acusar. Lembrar de quem nós éramos. E nós temos que olhar para ele e dizer: Jesus é o meu advogado. Se o pecado é inevitável para nós hoje, a vitória espiritual também é garantida em Cristo Jesus. Não precisamos fugir de Deus quando nós erramos. Precisamos correr para os braços do nosso advogado. Amém, irmãos? Ah, pastor, então agora é só pecar e correr para o braço de Jesus. Não é, irmãos? É assim que funciona? Vamos ver o que diz o texto. É um teste aqui de realidade.
Há um perigo aqui, irmãos. Ouvir sobre essa graça abundante pode fazer alguém pensar: então é tudo bem pecar. É só confessar que está resolvido. João não diz isso, irmãos. João não diz isso, não. Ele nos dá um teste para sabermos se realmente nós conhecemos esse advogado. Ou se estamos apenas nos enganando. O texto diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Preste bem atenção. Sabemos que o conhecemos. Aqui existe uma relação entre saber e conhecer. Que aqui é o teste da realidade. Existe uma diferença gigante entre saber sobre Cristo e conhecer a Cristo. O texto diz: sabemos que conhecemos. Quem sabe sobre Cristo pode viver como quiser. Mas quem conhece Cristo tem uma relação com o pecado alterado. Ele não olha o pecado como via antes. Porque a sua vida agora foi mudada pelo poder do Senhor. Como é essa mudança? O cristão não ama mais o pecado como antes. A sua relação com o pecado não era mais de escravo do pecado. Ele não planeja mais o pecado. Ele não se sente mais confortável com o pecado. O pecado pode entrar no coração e lutar, mas ele não pode mais se sentar no trono e determinar. Se alguém diz: eu o conheço, como muitos já disseram, saíram, já fui da igreja, né, irmãos? Já fui crente, já fui membro da igreja tal, né? Pode até ter sido, mas talvez nunca tenha conhecido, de fato, Jesus. Eu o conheço, mas a sua vida é marcada pela desobediência habitual e sem arrependimento. A Bíblia, ela é muito clara e dura nesse sentido. Essa pessoa é mentirosa, está se enganando. É isso que diz o texto. Nisto sabemos que o temos conhecido, versículo 3, se o guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então perceba, a obediência não é o que nos salva, mas é a prova de que nós fomos salvos. Ninguém é salvo pela sua obediência, irmãos. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Ninguém é salvo pela obediência. A obediência prova que nós somos salvos. Evidencia que um dia nós fomos lavados e selados com o Espírito Santo da promessa. Porque o salvo quer obedecer a Deus, embora eventualmente entristeça o coração do Senhor com o pecado. É o amor de Deus sendo aperfeiçoado, ou seja, amadurecido em nós. Amém, irmãos? Está ficando claro aqui, irmãos? Amém? Mas ele caminha para o final, dizendo outra coisa.
Olha o que diz o versículo. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Perceba aqui, aperfeiçoado. O Senhor vai nos amadurecendo, nos aperfeiçoando na obediência. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Olha a diferença aqui, irmãos, do salvo para o não salvo. Como o salvo encara o pecado e como o perdido encara o pecado. Até porque o perdido nem acredita em pecado. Né? Ele está tão mergulhado no pecado que já não define o que é o que. E anda na escuridão. Né? É isso que diz a Bíblia? O texto fecha com um desafio muito prático. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isso não significa imitar os milagres de Jesus ou andar sobre as águas como ele andou, mas significa imitar sua comunhão diária com o Pai. Jesus disse: o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Qual é o teu prazer? Né? Qual é a tua satisfação? Sua vida de obediência e amor. Aquele que conhece a Deus se moverá numa direção marcada pela justiça. Aquele que conhece de fato ao Senhor vai caminhar na direção da santidade, de obediência ao Senhor. E aqui vai um aviso muito importante para nós. Os frutos revelam quem as pessoas são. Mas isso não me dá o direito de ser um agente secreto, né, irmãos? Da fé alheia, né? Não faça a fiscalização da vida do irmão ou coisa semelhante. Não, mas se o fruto vai mostrar quem nós somos, deixa eu ver que fruto aquele irmão ali está dando. Olha, aquele irmão diz que ele é manga, mas ele está dando uva. Então não é uma mangueira. Né, irmãos? Como eu disse no início da nossa palavra hoje, quem é o acusador? Satanás. Ele é acusador. Ele é que fica buscando acusar os filhos de Deus. Nós temos que amar. Nós precisamos nos comungar. Ah, pastor, mas como fica a questão dos erros, das falhas uns dos outros, né, irmãos? Não se preocupe, não. Né? Isso é outra esfera. O primeiro ato disciplinar da igreja qual é, irmãos? Alguém sabe? O primeiro, na escala de disciplinas, qual é o primeiro ato disciplinar? O primeiro é a autodisciplina. É você ouvir a palavra de Deus e dizer: meu Deus, é comigo. É comigo. Isso está falando comigo. Isso é para mim, não é para o irmão. Poxa, o pastor está pregando hoje, o irmão fulano tinha que estar aqui. Né, irmão? Eu sei que ninguém pensa essas coisas aqui não, é só em outras igrejas. Essa palavra é para o fulano de tal, mas ele não veio. Não veio. Mas eu vou gravar, que ainda bem que está no YouTube. Eu vou mandar o link para ele. Não, irmão, deixa o Espírito fazer o que tem que ser feito. Ouça a palavra e se autodiscipline. Amém, irmãos? Se cada um de nós cuidar da própria caminhada e buscar andar com Jesus como Jesus andou, porque essa é a orientação bíblica,
toda a nossa igreja crescerá com maturidade espiritual. Amém, irmãos? Autodisciplinando. Se de repente o irmão não se autodisciplinar, não se preocupe que em algum momento vai haver uma intervenção disciplinar de alguma forma. Nem que seja do próprio Deus. Porque com Deus não se brinca, irmãos. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tenha dúvida disso. Estava conversando com o meu irmão esses dias agora. Às vezes a gente olha para uma determinada situação de determinada pessoa e diz assim, a gente fica com pena, né, irmãos? Ô Senhor, vamos orar porque Deus mude essa realidade. Quem sabe se não é consequências? Quem sabe se não é uma disciplina de Deus? E que ele precisa pagar caro pelo seu erro. Amém, irmãos? Que a gente ande nos caminhos do Senhor, irmãos, e busque o nosso advogado. Eu quero fechar essa nossa palavra nessa manhã dizendo o seguinte: duas certezas que nós precisamos andar de mãos dadas nessa manhã. Duas certezas, grave isso no seu coração. A primeira delas é: temos segurança. Temos segurança. Se você caiu, se você se acidentou espiritualmente, não desista. O tribunal já encerrou o caso. O tribunal já encerrou o caso. Seu advogado garantiu a sua liberdade. Amém, irmãos? Filho, você disse que você é filho de Deus, meu filho. Você foi selado um dia com o Espírito Santo da promessa. Você é meu. Dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará de minha mão. Não é o pecado que vai tirar a tua salvação. Salvação, ninguém é capaz de tirar das mãos do Senhor, irmãos. Mas se você pecou, confesse. Arrependa-te, volte ao Senhor. Quando Davi foi confrontado com o profeta, lembram? Quando ele pegou Betseba, mandou matar o marido de Betseba, o profeta chega com ele, conta aquela historinha, né? E ele se enfurece, diz, mano, esse caba tem que morrer. E o profeta olha para ele e diz, é tu, abestado. Foi tu que merece morrer. Aí ele... Mas o profeta diz um negócio interessante para Davi. Tu não vais morrer. Porque na tua concepção tu tinha que morrer. Tu não vais morrer. Mas a tua família, os teus filhos... Olha só, irmãos. Quem conhece a história de Davi e os filhos dele sabe o que aconteceu. Então, o primeiro destaque dessa manhã, nós temos uma segurança no Senhor. Amém, irmãos? Mas não devemos esquecer da segunda verdade, da segunda certeza. Qual é? Se temos segurança, a segunda é, nós temos responsabilidades. Grave isso, meu irmão. Quem foi perdoado de tanto, ama muito. E quem ama, obedece. Não diga que conhece a Deus se você não tem prazer em agradá-lo. A evidência de sua conversão são seus frutos e o desejo de permanecer com Cristo. Que hoje você possa sair daqui não com o peso da culpa, mas com a leveza da graça que nos impulsiona a dizer, Senhor, porque tu me defendeste, eu quero andar como tu andou. Que esse seja o nosso desejo, irmãos. Andar como Jesus andou. Vamos orar?
Senhor, eu quero agradecer pela manhã abençoada, pela palavra que veio ao encontro do nosso coração, de nossas necessidades espirituais. Sabemos que ela não volta vazia e ela há de cumprir o propósito para o qual foi encaminhada a cada coração nessa manhã. Ó Senhor, em nome de Jesus, que ela produza os frutos benditos no coração de cada um de nós. Saiamos daqui de fato entendendo de que nós somos filhos do Senhor, lavados com teu sangue, limitados, falhos, mas desejosos, ó Pai, de fazer e cumprir aquilo que te agrada. Queremos andar como tu andaste, em obediência, em temor, vivendo para a glória do Pai. Fortalece os nossos passos, a nossa caminhada. Se eventualmente, Pai, temos errado, falhado diante do Senhor, nós clamamos a tua misericórdia e o teu cuidado. Nos ergue, nos mantém de pé, para que Satanás não tenha argumento contra nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. À noite estaremos pregando novamente em 1 João, com o título O Amor que Deus não ama. Qual é o amor que Deus... Deus não é amor. Hoje existem muitas formas de amar, né? O importante é que Ele nos ama. Hoje à noite nós vamos ver o amor que Deus não ama. Amém, irmãos? Irmãos, antes de nós dividirmos em classe, tem uns 4 minutos ainda. Ontem nós fomos a Mosqueiro conhecer a casa onde será o nosso retiro. Eu não sei se os irmãos pretendem participar do retiro, irmãos. Vocês conhecem lá, irmão? Olha, irmão, tá só uma partezinha que não tá. Não. Mas tem umas fotos até, como diz o caboclo, na boca. Na boca. E aí, irmãos, eu não sei qual é a motivação dos irmãos. A Simone vai estar perguntando no grupo aí, vai estar mobilizando. Nós estamos pensando em fazer na Semana Santa, 3 e 4 de abril. Certo? Vamos pensar nisso aí. Segundo ponto. Sábado que vem, atenção, líderes de PGMs. Sábado que vem, nós vamos ter o PGzão de abertura do ano. Amém? Então, líder de PGMs, mobilize seu PGM. Nós temos 5 PGMs na igreja, 3 no Conjunto Maguari, 1 no Satélite e 1 no Augusto Montenegro. Certo? Vamos fazer vai ser um momento de abertura dos PGMs. A semana que vem nós vamos começar os nossos PGMs. Eu tenho uma proposta que eu quero trazer para a igreja.